Aí teve um jornal lá de Illinois que falou que a Terra plana pode se tornar um problema político, né? Aí já associou em questão de vacinas, um monte de coisa, né? Aquela história de sempre que os globaloides costumam apelar para tentar tirar a credibilidade da teoria, não, das provas da Terra plana. E deixa eu te falar uma coisa. Sim, a Terra plana é um problema político, totalmente político. Porque se você vai nos Estados Unidos, quem que apresentou as maiores provas falsas a respeito da Terra ser um globo? A NASA. A NASA é uma organização governamental. Ela recebe quase 20 bilhões de dólares por ano do governo. E hoje, né, porque no passado ela já recebeu muito mais. Já chegou a receber o triplo disso numa época que o dólar valia muito menos, o que representaria muito mais do que, talvez mais de 100 bilhões de dólares convertido em moeda atual. Então, logicamente que a Terra plana é um problema político, é um problema para os governos em geral e é um problema para as instituições de modo geral. Porque a partir do momento que você percebe que existe uma organização intergovernamental como a ONU, que é formada por vários governos que se submetem a ela, que determina o que cada um desses governos vai ensinar em suas escolas públicas e privadas, porque aqui no Brasil existe o MEC, por exemplo, que obriga as escolas a seguirem um cronograma educacional com aquilo que eles querem ensinar para os nossos filhos, automaticamente torna os governos cúmplices da farsa toda. Então sim, a Terra plana é um problema político. Não precisa ter medo, nós não temos medo de falar. A política de modo geral, os governos de modo geral, as instituições relevantes na sociedade de modo geral, e relevante aqui no sentido pejorativo, não estou elogiando, sim, fazem da Terra plana um problema político. Porque a partir do momento que você desperta e descobre que você foi feito de idiota a vida toda, e teu filho está sendo feito de idiota, e teus pais foram feitos de idiota, você automaticamente transfere a sua indignação para alguém. E o primeiro lugar, você vai para os órgãos reguladores. Reguladores das informações que foram fornecidas. Não apenas a mídia, que também é cúmplice e causadora da mentira. Mas você vai para as esferas públicas. Você vai para as esferas federais, institucionais. E o que eles tentam fazer é refutar as nossas provas, é refutar os nossos argumentos? Não. Eles continuam apelando para ataques pessoais contra aqueles que acreditam na Terra plana e continuam se agarrando com unhas e dentes naquelas teorias falidas, fajutas, que Wolfgang Schmidt, por exemplo, que é um matemático, doutor em matemática, com mestrado em física, que foi professor no MIT, trabalhou com física espacial de propulsão de foguetes, entrada na atmosfera, reentrada na atmosfera, já disse claramente que, em primeiro lugar, para começo de conversa, todas as provas da ciência, todas, tá? O MIT é tipo o ITA dos Estados Unidos, é a melhor universidade dos Estados Unidos. Professor lá, Wolfgang Schmidt, e ele falou que toda a cosmologia da ciência moderna, em resposta ao Stephen Hawking, a um livro do Stephen Hawking, o grande projeto de Stephen Hawking, ele escreveu Ciência e Mito. Wolfgang Schmidt, respondendo a Stephen Hawking, escreveu Ciência e Mito. E ele declarou ali que toda a cosmologia moderna é embasada em mera ideologia, que excede e muito as evidências do que já se provou para dizer que a Terra é uma bola girando ao redor do Sol. E se falar de Big Bang e universo infinito, então, meu irmão, começa a ficar pior ainda para eles. Faltam provas de longe, falta 90% da massa do universo, para começo de conversa, nos cálculos não fecham. Então, aí o Wolfgang Schmidt também fala o seguinte, que entre essas mentiras todas, né, além de ser uma questão meramente ideológica, além deles estarem apelando e não terem todas as provas, basicamente, só fechar aqui, basicamente o Wolfgang Schmidt disse que
todas as descobertas experimentais feitas por essa mesma ciência, que fez questão de defender um sistema solar heliocêntrico, aconteceram descobertas, como eu já mostrei nesse canal, no vídeo 75, Sagnac, Michelson e Morley, Ayres, elas provam que a Terra é estacionária. Não chegou ao ponto de falar da Terra plana naquela época, mas sim de uma Terra estacionária. Então, se a Terra é estacionária, parada, não gira, e não está girando ao redor do Sol... e também falou que, baseado nas provas, ela é o centro do universo. Tá? Então, se a Terra não gira, acabou, meu irmão. Acabou a teoria gravitacional, acabou a curvatura de espaço-tempo. Se ela é o centro do universo, mesmo que você não leve em conta a Terra plana, então ela, pelo menos, tem que estar centrada em princípios eletromagnéticos, e aí a gente volta para Nikola Tesla, e aí a gente volta para Maxwell. Eletromagnetismo. Mas não, ignorando as provas, ignorando todas as provas, a Organização das Nações Unidas obriga o teu governo a ensinar uma caralhada de mentiras na sua cara, todo dia. Esses dias eu estava conversando com a minha filha e ela falou assim: eu acho que a Terra deve ser uma bola, porque todo mundo fala que é uma bola, então deve ser uma bola. Entende o problema? Sim, a Terra plana é muito mais do que um problema político. E se você não fizer nada a respeito, não espere que eles venham a público pedir desculpas por séculos de mentira que foram arquitetadamente e de forma completamente premeditada ensinadas dia após dia após dia, propagadas incansavelmente, ignorando as evidências e por causa de ideologias ensinadas. E que ideologias são essas? Volte para as raízes da Royal Society. Investigue a fundo e descubra você mesmo com base em que eles criaram tais ideologias. Só fica um conselho: cuidado para não ter pesadelo à noite.